Obrigado, Pai, pela Tua presença manifesta sobre nós. Obrigado pelo agir do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Recebe a minha gratidão de todo o coração. Amém, 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 amém. Olá, casa do Pai, Deus abençoe você. É uma alegria estar aqui com você, ministrando a palavra ao seu coração. Eu quero continuar falando com você sobre o assunto santificação. E eu falei sobre isso aqui na semana passada e quero continuar hoje. Semana passada eu falei sobre sermos intencionais na nossa santificação. Mas hoje eu quero falar com você sobre a santificação pelo Espírito. Você se lembra que a pregação do Evangelho, ela não começou logo após Jesus ter morrido e ressuscitado. Às vezes dá a impressão assim, Jesus já morreu e ressuscitou, nós já vimos Jesus ressuscitado, então agora vamos pregar o Evangelho. Mas não aconteceu. Quando aconteceu? Quando que os discípulos começaram mesmo a pregar o Evangelho? Você se lembra? Depois do derramamento do Espírito. Porque a obra de Deus não é completa sem o derramamento do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? E sem o Espírito Santo é impossível nós vivermos uma vida em santificação. É através do Espírito, é pelo Espírito que nós vamos ter essa santificação. Mas pastor, o sangue de Jesus, não é o sacrifício de Jesus que nos santifica? Também. Mas o Espírito Santo tem uma participação muito importante nisso. Eu quero hoje te dar vários textos importantes sobre isso. Vamos começar lendo o primeiro, que é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha o que diz esse texto. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que é essa santificação do Espírito? Aqui é Espírito com E maiúsculo. Não é santificação do nosso Espírito. É santificação do Espírito com E maiúsculo. É o Espírito de Deus. Então, o que seria? Será que então é o Espírito de Deus que está se santificando? Claro que não. Ele é santo, santo, santo. Então, essa santificação do Espírito é a santificação que acontece em nós, mas que vem do Espírito. Amém? Você vê que, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós somos transformados para ser conforme a imagem do Senhor pelo Espírito. É o Espírito do Senhor que habita em nós, que vai nos transformar para sermos conforme a sua própria imagem. Isso é lindo. Então, a realidade do que eu quero falar com você hoje é que não é simplesmente na nossa força e na nossa vontade e na nossa carne que nós vamos conseguir ter uma vida santa e andar em santificação. Se fosse assim, nós conseguiríamos no mundo. Não é pela nossa força, é pelo Espírito que nós podemos mortificar os feitos do corpo. Lê esse texto tão precioso comigo, Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha que diz, que texto mais precioso. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que texto revelador. Está dizendo, se pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito do Senhor, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é uma realidade que todos nós temos que saber, que a maneira de nós mortificarmos os feitos do corpo é pelo Espírito.
Nenhum de nós aqui podemos mortificar os feitos do corpo, senão pelo Espírito. E glória a Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, está disponível. Se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, você pode receber hoje. Amém? Porque é pelo Espírito que nós podemos viver uma vida santa e agradar a Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, de novo com E maiúsculo, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o apóstolo Pedro sabia que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Que Espírito? Do Espírito de Deus que agora habita em nós. É uma verdade inegável da palavra de Deus, amado, que é através do Espírito Santo que nós conseguimos a nossa santificação. Se você for olhar isso na prática, você se lembra de que quando você chegou na presença do Senhor, de quando você se converteu, como que foi para você abandonar tantos pecados que você abandonou? Será que foi porque alguém chegou para você e falou assim, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo? Claro que não, porque ninguém consegue nos convencer, não é? Ninguém consegue realmente fazer com que nós deixemos o pecado. Às vezes, erros da nossa vida que os nossos pais falaram tantas vezes e nós não deixamos. Às vezes, amigos falaram tantas vezes e nós não deixamos. Erros assim. O Espírito Santo, em um momento de relacionamento, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, só um toque do Espírito de Deus nos fez decidir largar todo aquele pecado. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Já viu aquelas pessoas que elas têm tanto problema, tanto pecado, que alguém fala assim, esse aí só se nascer de novo. Só muda quando nascer de novo. É exatamente isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho nos faz nascer de novo. Agora, o agir do Espírito Santo não acontece na nossa vida só quando nós nascemos de novo. Tem gente que pensa que quando nós nascemos de novo lá, então acontece aquele agir do Espírito Santo e pronto, está feita a obra do Espírito Santo. Não é assim. O agir do Espírito Santo continua em nossas vidas. E a respeito da santificação, um dos textos que eu acho mais lindo a respeito disso, está lá na carta de Paulo a Tito. E olha o que está escrito aqui, Tito capítulo 3, versículos 3 até o versículo 7. Olha que texto precioso, olha lá. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pausa aqui. Aqui está falando, nós também outrora. Talvez você não se encaixaria em todos esses pecados que foram falados. Aqui, alguns sim, alguns não, mas também outros que não estão aqui, nós praticamos no nosso passado, mas outrora, não mais agora. Por quê? Verso 4 continua dizendo assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha, nós vamos nos tornar seus herdeiros segundo a esperança, não é? Da vida eterna. Veja bem,
por graça, justificado por graça. Mas olha como que ele fala aqui no versículo 5. Olha lá. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Esse lavar regenerador, essa palavra regeneração, ela é como criar de novo. Nós fomos recriados pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus. Por isso, meu amado, as pessoas lá, às vezes que estão no mundo, elas não conseguem entender o que aconteceu com a gente. A gente tinha um comportamento, agora tem outro comportamento, tinha uma maneira de falar, agora tem outra maneira de falar, tinham práticas pecaminosas que agora não tem mais. O que aconteceu? Parece que nasceu de novo. Literalmente, foi isso que aconteceu. Eu nasci de novo, né? Eu nasci da água e do Espírito, glória a Deus por isso, sou uma nova pessoa. Então esse é o lavar regenerador, ele me regenerou, ele me fez de novo, ou seja, ele me gerou de novo, ele me regenerou. Porém, algumas pessoas pensam que foi isso, ele me regenerou e pronto. Mas aqui não está falando que é apenas o lavar regenerador do Espírito, é o lavar regenerador e renovador. Esse renovador significa que ele faz de novo, ele pode acontecer mais uma vez. Ele não apenas me recriou, me gerou novamente, mas ele pode me renovar. Você sabe que a cada vez que você cometer uma falha ou cometer um pecado, existe um lavar renovador. Você vai nascer de novo? Não, mas você vai ter esse lavar renovador, você vai ser renovado, você vai ser tornado limpo de novo, mas isso vai acontecer através do Espírito Santo, através do Espírito Santo agindo na sua vida. Eu quero te falar, uma das coisas mais lindas que acontece comigo é quando eu cometo uma falha, eu falo com alguém, eu faço uma coisa errada com alguém, falo de uma maneira que não devia com alguém, qualquer coisa do tipo. É muito lindo, irmãos, como imediatamente o Espírito Santo vem falar ao meu espírito. E ele vai falar, olha, isso não foi legal. E quando ele fala, é tão doce que é irresistível. Às vezes, nós cometemos algum erro e às vezes se alguém vem falar com a gente, né, se a gente não estiver muito sensível, às vezes a gente não gosta. Apesar que a Bíblia diz que nós devemos amar a repreensão, que o sábio ama a repreensão. Mas quando o Espírito Santo fala, é irresistível. Quando nós cometemos qualquer erro e o Espírito Santo está ali, nós temos comunhão com o Espírito Santo, ele nos convence. Sabe que o Espírito Santo já me mandou pedir perdão para tantas pessoas que eu nem sabia que elas tinham ficado ofendidas comigo. Eu nem senti que eu estava ofendendo, mas aí no meu tempo, a sós com Deus, o Espírito Santo me trazia aquilo à memória, e aí eu podia ir lá e me humilhar, pedir perdão para aquela pessoa e ter aquele tempo tão precioso de ver o Espírito Santo agir. Então a nossa santificação, ela acontece também através do Espírito Santo. Talvez você pergunte assim, mas pastor, o Senhor não falou que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça? Não é o sangue de Jesus que nos purifica, né? 1 João 7 nos diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a santificação não vem, na verdade, não é através de Jesus e do sangue de Jesus, sim. Também não há uma disputa entre Jesus e o Espírito Santo. A obra de Cristo e a obra do Espírito Santo estão cooperando juntamente para a nossa santificação. Então sim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas a questão é quem vai nos conduzir a um lugar de arrependimento? Quem vai nos convencer e nos levar a confessar nossos pecados? Quem vai nos fazer mortificar os feitos do corpo? É o nosso amigo Espírito Santo.
Esse texto eu amo e tenho falado dele por muitos anos na minha vida, que é Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Está vendo que Espírito é com E maiúsculo? E o Espírito contra a carne. Está vendo? Espírito com E maiúsculo. Se refere ao Espírito do Senhor. Porque são opostos entre si. Quem é oposto? O Espírito do Senhor e a carne. São opostos entre si. Como que o texto continua? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O texto já deixa bem claro que quando o Espírito luta contra a carne, você não vai fazer o que é o seu querer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor nunca perdeu uma batalha. Nem batalhas contra grandes exércitos, ele nunca perdeu. Você acha que ele vai perder uma batalha contra a nossa carne? Não vai. Então, o grande segredo da santificação é andar no Espírito. Andar sensível com o Espírito Santo. Nós devemos viver o nosso dia sabendo que nós somos a habitação do Espírito Santo. Você tem que saber disso. O Espírito Santo não te visita, ele te habita. Ele não nos fez uma pousada. Nós não somos hotel pousado do Espírito Santo. Nós somos templo e morada. Ele habita em nós. Então, quando você acorda, não importa como está a sua saúde, não importa como está o seu humor, não importa como está a sua casa, ele te habita. Ele está habitando em você. O segredo é nós estarmos sensíveis e darmos ouvido ao Espírito Santo em todo tempo. Deixar o Espírito Santo falar conosco. Espírito Santo, fala conosco. Qual é a tua vontade? E você vai perceber que a sua santificação vai ser um processo contínuo, que ele vai estar assim mansamente te conduzindo, muitas vezes a se arrepender às vezes de coisas que hoje você nem sabe que é pecado. Mas quando você vai cultivando comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, então ele pode falar com você. Eu quero te dizer que grande parte do que Deus fez na minha vida está diretamente ligado à minha comunhão com o Espírito Santo. Eu te confesso que por muitos anos eu falhei muitas vezes no meu relacionamento com o Espírito Santo. Por muitos anos eu falhei muitas vezes no relacionamento com Deus. Até hoje, às vezes eu falho, eu sinto que eu poderia ter muito mais tempo de relacionamento profundo com o Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido. Tem uma música muito antiga, que é engraçado. Essa música muito antiga, o pessoal cantava, fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E por muito tempo eu tenho brincado sobre isso com a igreja, por onde eu tenho pregado, e falado que essa é a música que reflete o meu sentimento sobre o meu lugar secreto. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou para o meu lugar secreto, é uma coisa que o Senhor já estava esperando. O Senhor já estava desejando. Sabe que por mais que você deseje estar com o Senhor deseja muito mais estar com você. Eu não sei qual foi o maior sacrifício que você já fez na sua vida para estar com o Senhor. Eu sei que Ele sacrificou a própria vida para estar com você. Ele quer estar com você. Eu quero convidar você hoje a desistir de tentar se tornar santo pela sua própria força. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou com os Gálatas assim, que eles não iam conseguir terminar na carne a obra que o Senhor começou no Espírito. O Senhor começou no Espírito. Então, é o Espírito Santo que trabalha em nós. É pelo Espírito Santo que nós, amados, podemos mortificar os feitos da carne.
nós recebemos esse lavar regenerador, mas também renovador do Espírito. Isso é tremendo. A cada dia o Espírito Santo pode nos renovar. A cada dia o Espírito Santo pode nos convencer, falar conosco e nos ajudar a caminhar em santidade com o Senhor. Sabe que nesse tempo que estamos vivendo agora, muitas pessoas estão passando muito tempo em casa. Mas o interessante é que muitas pessoas antes falavam, eu queria ter mais tempo, sabe, para estar com o Senhor. Eu queria ter mais tempo para ter meu tempo a sós com Deus, mas eu tenho trabalhado tanto e tenho que fazer faculdade. E sabe que agora as pessoas estão tanto tempo em casa, mas ainda assim não estão conseguindo tirar tanto tempo com o Senhor. O que nos faz entender que, na verdade, não é uma questão de ocupação, é uma questão de prioridade. Nós precisamos entender que o relacionamento com o Espírito Santo deve ser uma prioridade em nossas vidas. Hoje eu quero convidar você a entender e a decidir que você não precisa, meu amado, primeiro ser santo para então ter um relacionamento com o Espírito Santo. Santo no sentido de ser, sabe, certinho, perfeito. Não. Primeiro você tem um relacionamento com o Espírito Santo e aí o Espírito Santo vai te tornar santo. É assim que acontece, é pelo Espírito que nós somos santificados, é o relacionamento com Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que até parece um pouco estranha, mas é verdade. Eu já ministrei às vezes, né? Talvez você que está assistindo já até participou disso, em lugares onde a presença de Deus estava tão abundante, que eu fiz apelo para as pessoas entregarem a vida a Jesus antes de ministrar a palavra. E as pessoas estavam vindo, né, com lágrimas, entregando suas vidas ao Senhor. Por quê? Porque é pelo Espírito. É pelo Espírito. Eu quero falar com você. A minha mensagem de hoje tem um foco. Falar com você que só pelo Espírito nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Só pelo Espírito nós podemos viver uma vida em santificação. Só o Espírito Santo pode nos levar ao arrependimento. E eu quero convidar você agora a chamar o seu coração, a induzir. A Bíblia diz que você pode induzir seu coração. Eu quero convidar você a induzir o seu coração agora, a entregar toda a sua luta contra qualquer pecado, toda a sua luta contra qualquer situação que você sabe que desagrada a Deus. Eu quero te convidar a entregar tudo isso ao Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero a tua ajuda. Eu não consigo terminar na carne a obra que o Senhor começou no Espírito. Eu quero te pedir, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Senhor, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão agora ouvindo essa mensagem. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós decidimos hoje a nos dedicar mais a ouvir o Senhor, a nos dedicar mais a ser sensíveis às direções que o Teu Espírito Santo nos vai dar. E assim nós entregamos ao Senhor a nossa vida de santificação. Nós entregamos ao Senhor a nossa caminhada de santificação, sabendo que foi mediante a esse lavar regenerador, mas também renovador do Espírito Santo, que o Senhor nos salvou. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, que começa hoje uma nova temporada, uma nova estação de santificação pelo Espírito, em um relacionamento profundo com o Espírito Santo do Senhor. Que seja assim na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi uma alegria compartilhar a palavra com o Senhor aqui, a palavra do Senhor aqui. E eu quero que essa palavra fique dentro de você, medite nela, repita ela muitas vezes durante essa semana. E eu sei
que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Deus abençoe você.